Olá! Num outro vídeo aqui do 365 Tips, eu falei para você sobre o principal erro cometido pelas pessoas na hora da escolha do saco de dormir, que é utilizar a temperatura extrema. A grande questão é, você tem que utilizar a temperatura de conforto se você é mulher e se você é homem, a temperatura limite. Isso, obviamente, em linhas gerais. Pode ser que você seja um homem mais friorento e precise utilizar, de repente, até a própria temperatura de conforto, ou seja, um saco mais potente. Então, essa questão toda é pessoal e as pessoas vão precisar aprender ao longo do tempo a entender como elas se comportam, se são mais friorentas ou mais calorentas. E a norma, ela serve muito mais para nos balizar nessa escolha do saco de dormir. Bom, mas qual é o erro que acontece, ou o segundo grande erro que acontece? Imagina um casal, um homem, uma mulher, que vão até uma loja para comprar sacos de dormir para a atividade que eles vão fazer. Eles vão para o mesmo local. É comum que os dois saiam com um saco de dormir igual, para ficar combinando. Então, esse aqui, por exemplo, é o Astro Pro 400, que é o saco que eu utilizo. Imagina que eu vou para uma situação em que eu vou enfrentar uma faixa de temperatura próxima aí de menos 4 graus ou abaixo de zero, um pouco abaixo de zero, e eu compro o Astro Pro 400 e a minha esposa compra o mesmo Astro Pro 400. Só que para ela, a temperatura de conforto é 2 graus positivos. Então, teoricamente, ela vai passar frio. Por quê? Porque numa mesma situação, ela precisa de um saco de dormir mais potente do que eu. Então, para levar esse exemplo para a prática, eu utilizo o Astro Pro 400, temperatura limite de menos 4. E a minha esposa usa o Astro Pro 600, cuja temperatura de conforto é de menos 5 graus. Aí sim eles são compatíveis, ou seja, o menos 5 com o menos 4. Tem 1 grau de diferença, mas enfim, são compatíveis. E essa é a ideia, é a dica de hoje. Que vocês, na hora de escolher um saco de dormir, escolham da forma apropriada, ou seja, levando em consideração a faixa de temperatura indicada para você. Temperatura de limite se você é homem, temperatura de conforto se você é mulher. Ok? Então essa é a dica de hoje. Um abraço e até amanhã!